Mais uma derrota do Fortaleza, mais uma derrota em casa, com um jogador a mais. E o Fortaleza agora vê o Santos abrir 7 pontos de vantagem. E é um Fortaleza que cada vez mais flerta ali com a Série B. Ainda tem muito jogo, tem 11 rodadas ainda, muita coisa pode acontecer. Mas o Fortaleza vem dando sinais aí de muitos ali altos e baixos, mais baixos do que altos nessa temporada, de uma maneira geral, né? Mas na Série A ela não permite que você tenha um ano tão ineficiente como está tendo o Fortaleza, e eu vou explicar um pouco mais disso nesse vídeo. Já agradeço a presença de todo mundo aqui no canal, dá o like nesse vídeo aqui, muito importante para esse vídeo ficar em alta, manda para seus amigos, convida a galera para conhecer aqui o nosso conteúdo, se inscreve aqui também no canal, você que não é inscrito, você que está conhecendo agora, se inscreve aí também para fortalecer o nosso trabalho, assina o sininho, ativa o sininho, né, para poder receber todas as notificações quando a gente postar vídeos e fizer nossas lives também, beleza? Enfim, pessoal, rapidamente aqui a tabela de classificação para mostrar que o Fortaleza perdendo essa partida contra a equipe do Vasco, vê o Santos ganhar da equipe do Corinthians, e o Santos de 28 pula para 21, o Fortaleza se mantém com 24, então o que eram 4 pontos de vantagem viram 7 pontos de vantagem, o que é muito para se tirar em um campeonato tão difícil quanto a Série A. E principalmente também o Fortaleza, que às vezes faz ali um jogo bom, né? Às vezes faz um jogo muito ruim, como esses 2 jogos seguidos aí dentro de casa, com um jogador a mais que o Fortaleza acabou perdendo. Aliás, o Fortaleza tem 3 vitórias nos últimos 6 jogos e tem 3 derrotas nesses últimos 6 jogos. Venceu o Vitória em casa, o Sport em casa e o Juventude fora, de virada com um jogador a mais também, né? Mas essa expulsão do Juventude foi no finalzinho, não atrapalhou muito o jogo, né? Mas aí o Fortaleza venceu ali seus 3 adversários que estão na zona do rebaixamento e perdeu para todos os outros que estão fora. Na sequência, o Fortaleza no Brasileirão, né? Tirando a Libertadores, tinha ganho do Bragantino dia 26 de julho, aí perde para o Grêmio, empata com o Corinthians, os 2 fora, perde para o Botafogo de 5-0 dentro de casa, perde para o Fluminense, perde para o Mirassol, perde para o Internacional, e aí vem essa sequência que eu falei. Ganha do Vitória, perde para o Palmeiras, ganha do Sport, perde para o São Paulo, ganha do Juventude e agora perde para o Vasco. E assim, eu vejo semelhanças desse jogo agora do Fortaleza contra o Vasco, muito parecido com o jogo contra o São Paulo, mas acho que nesse jogo foi até um pouco mais cruel o roteiro da partida. No jogo contra o São Paulo faz o gol e depois tem um jogador expulso, né? Então, enquanto o São Paulo fez o gol, quando ainda estava 11 contra 11, mas passou o jogo inteiro praticamente com um jogador a menos do São Paulo, e Fortaleza não teve força para fazer o gol. Nesse jogo foi um pouco mais cruel, porque não pude assistir o primeiro tempo, eu estava acompanhando lá o Sport e Ceará e gravando ali a resenha do jogo, mas eu vi o finalzinho. O Vasco já estava com o jogador expulso, né? E aí isso poderia mudar o cenário da partida a favor do Fortaleza. E o cenário se desenhou, né? O primeiro tempo ele condicionou completamente o segundo, porque não só o Vasco estava com um a menos, ou seja, ia ser um time mais precavido, mais para fechar espaços, e o Vasco ainda faz um gol ali, né? Numa falha do Lucas Sacha e do Kusevich, eu acho, porque a bola lançada lá pra frente, o Sacha tá colado no atacante, mas ele vê a bola passar e deixa, achando que o zagueiro ia chegar. O zagueiro não chegou, mas erro dos dois, né? O zagueiro deveria ter chegado nessa bola. Acho que o principal erro ali é do Sacha, porque o zagueiro ele às vezes dá uma recuada para o volante, no caso o Sacha, né, chegar e dar uma escorada para trás para ele dar um estourão, né? Então assim, mas foi um erro coletivo ali, e que o jogador do Vasco, que tinha característica de velocidade, pegou a bola com espaço para correr e fazer o gol. Então sai na frente a equipe do Vasco, e o segundo tempo já estava completamente condicionado. Um Vasco mais retrancado, mais recuado, e um Fortaleza em cima o jogo inteiro. E o segundo tempo foi exatamente isso que aconteceu. O Fortaleza
amassou o time do Vasco, mas não teve o que eu falei no começo, a eficiência de fazer os gols. Claro que, para mim, o melhor jogador em campo foi o Léo Jardim. Grandes defesas, os melhores momentos ali foi absurdo, né? Cada defesa, uma mais impressionante do que a outra ali, né? Nada que fosse também impossível, mas foram uma sequência de defesas muito difíceis que ele faz, né? Que um goleiro que não é do nível dele teria tomado ali um ou até mais de um gol, né? Então, assim, fez grandes defesas ali. O Léo Jardim, pra mim, foi o melhor jogador em campo. Mas aquele negócio também, cara. O Fortaleza, ele, pelo volume de jogo que criou, poderia ter criado chances mais claras de finalização. Boa parte dessas finalizações, elas eram um pouco apertadas, né? Não eram aquelas finalizações que o cara recebe a bola livre, sozinho no meio da área ali para finalizar, ou em velocidade, como foi o primeiro gol do Vasco, ou uma sobra de bola que o jogador do Fortaleza recebe com espaço ali, como foi o segundo gol do Vasco, né? Então, assim, falta também para o Fortaleza ter essa profundidade, essa qualidade na última bola, né? Na definição das jogadas. Daí onde vem a ineficiência. O time precisa de chances claras para poder fazer mais gols, principalmente num jogo como esse, né? E aí vem uma sequência ali de cruzamentos errados, um time do Fortaleza que me parecia também bem desesperado dentro de campo, né? Louco para fazer um gol e não conseguia se organizar. Então o time, né, com esse desespero dentro de campo, e o Vasco conseguiu se aproveitar bem disso. Se defendeu ali, né, contou com o goleiro, contou com um quase gol contra, que a bola foi na trave, né? A principal chance, acho que o mais perto do Fortaleza fazer o gol foi aquela bola na trave, que seria um gol contra. Mas também criou algumas outras oportunidades. Mas falta também o gol, né, que é o principal, e o Fortaleza não conseguiu fazer. Enfim, nesse jogo aí, mais uma vez paga caro pela ineficiência a equipe do Fortaleza. Esse jogo, acho que assim, o Fortaleza foi um time que eu assisti muito pouco nessa temporada e um time que teve muitas caras novas também. Então eu não estou ainda familiarizado com uma boa parte dos jogadores que chegaram nesse ano, certo? Mas que eu vejo o Fortaleza como um time que ele roda muito o time e não sei se eu vou estar certo, eu posso estar falando alguma besteira, mas ele às vezes muda a forma de jogar, né? Muda o estilo de jogo, a característica dentro de campo. E aí eu acabo ficando sem entender como funciona efetivamente esse time do Fortaleza, tá ligado? Talvez seja porque eu não esteja assistindo tantos jogos o suficiente para poder conhecer bem todos os jogadores, mas me causa muita estranheza o Fortaleza desse ano, né? Talvez até também a troca de treinador. A gente viu o Vojvoda com um estilo de jogo muito bem definido e agora a chegada dos outros dois treinadores, né? O anterior, que eu acabei esquecendo o nome, e agora o Palermo, que aí eles chegam com filosofias diferentes e muda bastante, né? Mas enfim, cara, esse jogo, eu acho que o time do Fortaleza ele paga caro por essa ineficiência e pelas falhas defensivas do time, que deixaram o Vasco ali em condição de fazer 2 gols. Acho que, pô, o que eu tava vendo foram 2 chegadas do Vasco e 2 gols, né? Não acho que o Vasco produziu muito mais do que isso, mas teve eficiência. Eficiência que o Fortaleza não teve. E aí, então, perde mais uma o time do Fortaleza. Vê a zona de salvação se afastar um pouco mais, mas ainda tem tempo. Ainda tem rodada. Mas o Fortaleza precisa dar uma resposta. O time não pode tá perdendo tantos jogos assim, né? E assim, dos últimos jogos que eu citei aqui, só venceu os outros times que estão na zona do rebaixamento, né? Então o Fortaleza precisa dar uma resposta também. Próxima rodada pega o Cruzeiro. Olha a pedreira que vem o Fortaleza. Na outra rodada pega o Flamengo. Olha a outra pedreira que pega o Fortaleza. Na outra rodada acaba pegando o Santos, aí sim um duelo direto, né, contra o rebaixamento, mas que depois dessas 2 rodadas pode estar numa situação um pouco mais complicada, né, com uma distância maior. Depois tem um clássico contra o Ceará na 32ª, e aí enfrenta o Grêmio, mas enfim, cara, é uma situação do Fortaleza que vai ficando bem complicada, bem complexa para essa sequência final da temporada. Ainda tem chance, né? O torcedor ainda pode acreditar, ainda pode confiar, mas o grande problema é o que o torcedor vê o time do Fortaleza deixando de apresentar, né?
Esse é o grande problema. Não que o time não tenha tentado hoje, tentou, mas totalmente desorganizado e totalmente sem efetividade, né? Então isso daí também acaba afetando um pouco o emocional ali dos jogadores e acabam errando alguns lances, ou então aquela bola que você acerta um chute, né, aquele lance lá do lado esquerdo, não sei quem foi que chutou sozinho, cara, dentro da área, ela pingou, ele deu uma paulada, ela foi no meio do gol, foi no peito do Léo Jardim, né? Fosse um pouquinho mais pro lado, talvez ele não tivesse o reflexo pra se jogar e defender a bola, tá ligado? Mas enfim, às vezes isso acontece e essa sequência ruim afeta realmente o psicológico dos jogadores e eles acabam não conseguindo acertar as jogadas que eles acertariam em outras condições. Mas enfim, vem mal então o Fortaleza. Essa é o resumo aqui da ópera, né? E, bom, ainda tem chance, mas o torcedor está cada vez mais preocupado com a situação do Fortaleza. Gente, boa noite aí para todo mundo. Obrigado aí para todos que estão acompanhando aqui o nosso canal. Não se esquece do like, da inscrição e link na descrição aqui para você encontrar todas as nossas redes, canais e perfis em todas as plataformas. Valeu, galera. Um abraço.